O Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e outras 10 grandes indústrias se uniram para realizar a manutenção de respiradores mecânicos que estão sem uso na tentativa de ajudar no tratamento dos pacientes com a Covid-19. A gente sabe que a infecção pelo coronavírus provoca uma necessidade muito grande dos respiradores e esses equipamentos, em alguns casos, estão até em falta, os ventiladores mecânicos. E aí, por isso, esse esforço do Senai e das indústrias. Sobre isso, a gente conversa agora com o gerente de inovação do Senai, Marcelo Prim, que está conosco aqui. Bom dia, Marcelo, como vai? Obrigado pela participação. Bom dia a todos, pelo convite. Ô Marcelo, para começar nossa conversa, o que me despertou curiosidade é o fato de que há tantos respiradores assim, sem uso. Onde estão esses equipamentos parados e por que estão parados? Eles têm defeitos técnicos, é isso? Exatamente. Há uma estimativa que até 20% dos respiradores que estão instalados já nos hospitais demandam uma manutenção simples até muitas vezes. Muitas vezes é um fio desencapado, é um filtro entupido. Então, com a emergência que está acontecendo com o aumento dos casos, essa situação então fica mais explícita. Então, as pessoas começam a perceber que existem respiradores que não estão operacionais. E aí o Senai criou essa força-tarefa para disponibilizar seus técnicos e sua infraestrutura para fazer a devida manutenção e colocar esses respiradores de volta aos hospitais plenamente operacionais. E é fácil fazer essa manutenção, Marcelo? E quanto custa? Olha, o serviço que o Senai e seus parceiros estão colocando é gratuito, né? Cada respirador é um caso diferente, então tem casos muito simples, como trocar um fio, um cabo que está desencapado, mas algumas vezes tem que trocar um componente que muitas vezes é importado, né? E aí a gente tem que talvez até em algumas vezes desmontar 2 respiradores para montar um. Então a gente está recebendo de tudo um pouco, mas com muita boa vontade, com muita união, essa rede dessas empresas com o Senai, a gente já está conseguindo colocar alguns respiradores de volta. E o que é o melhor, né? Cada respirador há uma estimativa que pode salvar até 10 vidas. Então a gente está muito feliz em estar empenhado nessa missão tão nobre. Adriana. E Marcelo, como é feita essa ajuda? A Adriana aqui, bom dia. Como é feita essa ajuda para a manutenção desses equipamentos? Vocês vão até o local para pegar o aparelho, sempre bem protegidos? Um aparelho, um respirador, deve durar um bom tempo, né? É um aparelho caro? É um aparelho que é relativamente caro, né? Então, assim, mas o mais crítico é que está em falta no mercado. Até o pico da doença, que deve ocorrer no final de abril, começo de maio, a gente não tem a capacidade produtiva aqui no Brasil de conseguir plenamente colocar isso no mercado. Então, a gente precisa recuperar os que já existem também, não é só fornecer novos. É um produto que custa mais ou menos importado uns $15 mil, né? Com o dólar alto, a gente pode chegar aí até 75, 80 mil reais a unidade. Um respirador, Brasil, Marcelo? 85 mil? Né? Um respirador? $15 mil, né? Importado. No Caramba. Brasil, em torno de 50 mil reais, né? Bastante, né? Mas o problema é que está em falta no mercado internacional. Então, a gente tem que produzir aqui no Brasil ou fazer a manutenção dos que já existem. E aí, depois de consertado, ele volta a funcionar normalmente, Marcelo? Ou tem alguma diferença do respirador novo para esse que passou por um reparo, passou por um conserto? Olha, a gente faz um reparo pleno dele, a gente faz uma calibração para que ele funcione como se fosse um novo, e a gente devolve, então, para quem nos entregou. Respondendo a Adriana, então a gente criou 25 postos de atendimentos, o Senai treinou todo mundo. A gente, a princípio, a gente está como se fosse uma oficina mecânica, a gente recebe o aparelho, mas a gente também já está discutindo maneiras de fazer parcerias com empresas que façam essa logística, de ir lá pegar no hospital e trazer até um posto de atendimento do Senai ou de uma empresa parceira. A gente faz devidamente a manutenção e aí a gente devolve para essa empresa de logística parceira, né, que a gente ainda tem que desenvolver essa parceria, ou o hospital que nos entregou, ele vem e recolhe, né? Então, os profissionais de saúde, eles são mais preparados para fazer a logística, quer dizer, pegar, né, com os devidos equipamentos de proteção, trazer até o Senai ou empresa parceira e depois pegar de volta do que o Senai ir lá buscar, né? Mas a gente está olhando caso a caso, a gente está muito aberto
é praticamente uma operação de guerra. Então a gente está fazendo o possível e inimaginável para a gente poder salvar vidas. E essas indústrias que estão participando dessa campanha, dessa força-tarefa aí que foi montada pelo Senai, Marcelo, são de que setores? E como elas têm ajudado? Só com dinheiro, só com recursos, ou elas enviaram funcionários delas para trabalhar nesse processo de conserto? Olha, as empresas parceiras são, em sua maioria, do setor automotivo, né? Então, são montadoras e sistemistas do segmento automotivo. Mas a gente também tem do setor de mineração e de outros setores. São profissionais dessas empresas que estão 100% dedicados a fazerem os consertos, né, as manutenções. Eles foram treinados pelo Senai, então é a mesma metodologia para todos os 25 postos de atendimento, e esses serviços são gratuitos, né, então eles não estão doando dinheiro, eles estão doando, de fato, profissionais, né, as horas desses profissionais, e peças de reposição também, para que sejam colocadas aí, né, nesses aparelhos para fazer a devida manutenção e voltar ao mercado. Então é realmente uma rede que se formou de uma maneira muito orgânica, de uma maneira mobilizado pelo desafio que é retornar esses respiradores para a sua devida operação, e o nosso papel como Senai foi treinar todo mundo, e a gente está coordenando, junto com o governo também, a demanda, né? Então tem hospitais públicos da rede nacional de saúde que tem então essa necessidade, e aí o Ministério da Saúde, o governo, vai encaminhar então esses respiradores para a gente fazer a devida manutenção também. Então é uma grande parceria nacional. Ô Marcelo, e só para fechar, caso algum hospital ou algum administrador esteja nos ouvindo, nos acompanhando, queira saber o caminho para receber essa ajuda ou para encaminhar equipamentos que precisem de conserto ou para receber novos equipamentos, tem algum canal de comunicação com vocês aí do Senai? Sim, a gente criou uma lista desses 25 postos de atendimento. Eu convido a todos a entrarem no portal da indústria.com.br. Lá tem a lista desses 25 postos de atendimento, e cada posto então tem um contato individualizado, né? Mas caso tenham dúvidas, eu sugiro entrar em contato então com o e-mail equipe.inovação.senai.com.br. A gente vai estar aqui de pronto atendimento para encaminhar os pedidos e manifestações de apoio. Marcelo Prim, gerente de inovação do Senai. Obrigado, Marcelo. Bom dia. A vocês, bom dia.